Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Amém? É um motivo de grande alegria, um motivo de grande felicidade. Estamos juntos aqui hoje em mais uma edição do nosso querido IDV. O IDV, eu sempre ressalto, quem me conhece sabe a importância e o valor que eu dou ao IDV, porque eu vejo que o IDV é extremamente importante na edificação do cristão, no discipulado do cristão, no fortalecimento da fé do cristão. Então, meus irmãos, não deixem de assistir às nossas aulas do IDV, preparadas com muito carinho, com muito amor por todos os professores, para que juntos, não só vocês, mas que nós, professores também, e os alunos juntos consigamos entender corretamente a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, tá bom? Então, esse é um motivo de grande alegria estar aqui hoje, neste dia, com os demais irmãos, tá? Meus queridos, a primeira aula, o professor Beck falou sobre o porquê que Deus criou a humanidade. Na segunda aula, o pastor Elisafa falou porquê que Deus criou dois sexos, o masculino e o feminino. E hoje, me foi confiada a incumbência de falar sobre a essência do homem, a constituição do homem. O homem é formado de uma parte, de duas ou de três, né? E a constituição do homem, ela traz três categorizações, né? A primeira categorização é: o homem é só corpo. A segunda é: o homem é corpo e além de um corpo é alma ou espírito, né? Não alma e espírito, mas alma ou espírito. Ou o homem e quando eu falo homem, é homem e mulher. Ou o homem é corpo, alma ou espírito. E espírito, aliás, né? Então, existem essas três categorizações. E essas três categorizações são chamadas de monismo, dicotomia ou tricotomia. O que é que quer dizer o monismo? Que diz que o homem, a essência do homem, a constituição do homem é só o corpo físico. O monismo diz que o homem é só o corpo físico. Não existem entidades ou entes subjetivos que subsistam para além do corpo físico, como alma e espírito, alma ou espírito, né? Existe só o corpo físico. Quando a Bíblia, os escritores falam sobre alma e espírito, eles estão fazendo referência à própria pessoa, à vida da pessoa, mas não a algo que exista como uma propriedade imaterial que exista fora do corpo humano, para além das fronteiras da fisicalidade humana. No monismo não existe isso, né? Alma ou espírito, alma e espírito são só terminologias que fazem referência à própria pessoa ou à vida da pessoa, né? Mas não existem para além do corpo físico. A dicotomia, ela é um pouco diferente. A dicotomia diz que existe o corpo físico, existe essa fisicalidade, certo? Mas o homem, para além disso, também possui uma propriedade imaterial. E qual seria essa propriedade imaterial? Alma ou espírito. E essas duas palavras são intercambiáveis. Não são duas coisas distintas, mas são duas coisas idênticas que são utilizadas pelos escritores da Bíblia apenas para designar a mesma coisa, a parte imaterial do ser humano, tá bom? Então, existe o monismo, a dicotomia, como eu acabei de falar, e a tricotomia, que diverge dessas duas outras posições, porque diz que o homem não só tem um corpo físico, mas o homem também tem a alma e tem também o espírito, né? Como duas propriedades imateriais distintas. E para os tricotomistas, existe o corpo físico, a alma, que seria o quartel-general da consciência, com o intelecto, as emoções, a vontade, e essa alma estaria ali meio que intermediando como ponto de contato entre o corpo físico e o espírito, porque para eles o espírito ele só surge no indivíduo a partir do momento que o indivíduo entrega a sua vida para Jesus e o Espírito Santo começa a habitar
E nessa habitação também surge esse espírito, que é essa parte totalmente imaterial, né, do ser humano, tá bom? Então nós temos o monismo, a dicotomia e a tricotomia. Essas três linhas de pensamento da constituição do ser humano. E essas três linhas, meus irmãos, foram linhas objeto de debate, de discussões sobre a história da igreja, na história da igreja também, né? Então, assim, o monismo, começando pelo monismo, ele é uma posição extremamente minoritária, né? As pessoas, os teólogos que estudam as escrituras, dificilmente se encontrará um teólogo que sustente essa visão monista, que defenda essa visão monista, não só com argumentos filosóficos, mas também com argumentos bíblicos. Por quê? Porque o monismo, ele extingue a própria essência da religião, que é ter no ser humano uma parte imaterial e não só material. Quando ele diz que não há alma ou espírito, alma e espírito, existe só o corpo físico, ele está contradizendo tudo aquilo que está nas escrituras, que mostram que o homem não só é esse corpo físico, mas existe também uma parte imaterial, que pode ser, e a gente vai ver aqui, que pode ser alma ou espírito, como palavras intercambiáveis, fazendo referência à mesma coisa, a parte imaterial, ou que pode ser duas coisas distintas, alma e espírito, né? Então, meus irmãos, tem essa questão no monismo que ela já é ressachada desde de cedo, porque não coaduna com os princípios das escrituras, tá bom? Então temos a dicotomia também, e o que é que a dicotomia falou, eu já mencionei aqui, mas temos a dicotomia, a tricotomia como as duas linhas de pensamento que é possível se debater, é possível discutir sobre essas duas linhas de pensamento, o que é uma coisa, o que é outra, o que é que qual visão, qual linha de pensamento está mais aproximada das escrituras, certo? Então, rechaçando o monismo, temos a dicotomia e a tricotomia, tá bom? Agora sim, todos esses dois, vamos dizer assim, essas duas linhas de pensamento, tanto a dicotomia quanto a tricotomia, elas procuram defender as suas posições através de argumentos bíblicos, através de posicionamentos das escrituras. E eles defendem com afinco isso, como se de fato aquela posição fosse a posição correta que as escrituras querem passar como a interpretação real do texto, né? Então, eu acho o seguinte, antes de nós adentrarmos especificamente na leitura dos textos bíblicos, que façam referência tanto à dicotomia quanto à tricotomia, nós devemos entender alguns conceitos e algumas premissas, alguns pressupostos lógicos, para podermos ter a melhor compreensão do texto. E quais são esses pressupostos lógicos, Valderi? Vou explicar aqui. Antes de nós lermos qualquer texto bíblico, meus irmãos, nós devemos ter em mente algumas coisas. A primeira delas é a hermenêutica. Antes da hermenêutica bíblica, existe a hermenêutica normal. E a hermenêutica normal nada mais é do que o texto que você está lendo deve ser olhado, deve ser lido, deve ser observado de acordo com que o autor, à época, no seu contexto histórico e cultural específico, ele estava ali querendo falar aos destinatários imediatos. A partir do momento que a gente faz essa abstração, extrai hermeneuticamente o que é que o autor quis dizer no contexto histórico específico, no contexto cultural específico aos destinatários imediatos, nós podemos trazer para as nossas vidas, tá bom? Então, esse é o a primeira chave de compreensão, a hermenêutica. E quando passamos para a hermenêutica bíblica, nós vemos que, para entendermos as escrituras, meus irmãos, nós devemos ler as escrituras, observar elas
a partir do que o autor quis dizer, naquele contexto histórico, cultural específico, aos destinatários imediatos. Não podemos simplesmente abrir as escrituras, folhear, passar página por página e tal, sem ter o mínimo de cuidado. O que é que o autor estava ali querendo dizer naquela época? Porque senão nós vamos fazer injustiças, não só com os outros, transmitindo a palavra de Deus errado, mas injustiça até com as próprias escrituras. Porque nós vamos estar querendo dizer uma coisa que o autor do texto não quis dizer, e aí a pessoa que está ali ouvindo vai achar que era isso que o autor quis dizer. Injustiça com essa pessoa, injustiça também com o autor do texto, que é o próprio Deus, porque nós vamos estar falando de uma coisa que não foi a real mensagem que o autor bíblico quis transmitir. Tá bom? Então, temos que ter muito cuidado com essa questão da hermenêutica bíblica, certo? Eu sempre bato nessa tecla, que realmente devemos ter esse cuidado. E a segunda coisa é entendermos que na elaboração das escrituras, todos os autores dos livros da Bíblia, eles tiveram ou se aproveitaram de pontos específicos de outras culturas para poder transmitir uma mensagem melhor, né? Eles se utilizaram de pontos culturais de outras culturas para que aquele mesmo povo entendesse, nas palavras deles, o que é que o cristianismo queria dizer. Por exemplo, vamos aqui abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ver o seguinte, que aqui nas Escrituras diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Certo? Essa palavra no original significa logos. O logos que aqui João utiliza é uma palavra que já é utilizada pela filosofia grega há 400 anos atrás, de Jesus vir habitar materialmente, corporalmente, aqui na Terra. Há 400 anos. Eles falavam do logos, que é a razão universal, que é aquela razão que preordena todas as coisas, né? Que é aquilo que sai do uno inefável, que eles chamavam na filosofia grega, que é aquela ideia de Deus, da divindade imutável, impassiva, que não se comunica. E aí desse Deus uno, dessa divindade inamovível, surgia a sabedoria, que era o Logos, a razão universal, que conseguia interagir, que conseguia se envolver nas outras dimensões e com as outras categorias que não eram puramente divinas, eram categorias materiais criadas. Então eles falavam desse Logos. E aí chega o apóstolo João e diz o quê? Aí o apóstolo João diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Aí, no prosseguimento da leitura do texto, a gente vai ver que é dito que o Logos se fez carne, né? Então, era uma linguagem que os filósofos gregos entendiam. Então, quando o apóstolo João falou aqui dali, ele queria dizer: olha, o que vocês chamam de razão universal, de razão que preordena todas as coisas, essa razão eu quero dizer a você que tem nome, nós sabemos quem é, e o significado dela é que essa palavra de respeito é o Filho unigênito de Deus, o Deus que habitou entre nós, o Deus que se fez carne. Amém, meus irmãos? Então, ele quis dar essas explicações a esse filósofo grego. Então, a Bíblia, os autores se utilizam disso, né? Então, nós precisamos ter em mente esses dois pressupostos lógicos, essas duas premissas, para nós podermos corretamente interpretar as Escrituras. Corretamente. Tá bom? Então, meus queridos irmãos, eu queria que nós abríssemos, já sabemos aqui que nós só vamos falar sobre a dicotomia e sobre a tricotomia. Monismo foi explicado para fins didáticos, mas não deve ser objeto de debruçamento aqui pela gente,
porque realmente o monismo, esse pensamento, essa linha de pensamento, é uma linha de pensamento que foge, que está na contramão total das Escrituras. Então, deve ser rechaçado. Tá ok? Então, nós devemos se ater só à dicotomia e à tricotomia. Então, eu quero falar especificamente da tricotomia e depois eu falo sobre a dicotomia, quando estiver na explicação da tricotomia, tá bom? Aliás, da apresentação dos versículos bíblicos que defendem a tricotomia. Eu queria que os irmãos abrissem, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, 5:23, que diz assim o texto bíblico: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria também que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções dos corações. Quando nós lemos esses 2 textos, os tricotomistas dizem: pronto, essa é a evidência mais óbvia que possa existir, que o homem não é formado de uma parte nem de 2, mas sim de 3 partes: corpo, alma e espírito, conforme o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, conforme o escritor de Hebreus falou no capítulo 4, verso 12. Nós somos constituídos de 3 partes, tá bom? Então essa é uma defesa muito forte que eles fazem disso daí. Mas se nós atentarmos ao que eu falei há pouco, sobre a questão da hermenêutica bíblica e sobre a questão de que os escritores bíblicos se utilizam de um ponto específico, por exemplo, da cultura de determinada pessoa, para poder transmitir uma melhor mensagem, tanto a esses dessa cultura que ele utilizou, como a outras pessoas, né? Então, quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando e o escritor de Hebreus falando, dando a entender que existe essa distinção entre alma e espírito, nós vamos ver o seguinte, que na filosofia grega, meus irmãos, na filosofia grega, antes mesmo de Paulo escrever, aqui Paulo escreveu entre o ano 50 ao ano 65, nós vamos ver que antes de Paulo escrever tudo isso, todas essas cartas dele, já existia na filosofia grega esse conceito da constituição do ser humano, certo? Então, da mesma forma como existia Logos, existia também, já na filosofia grega, essas tentativas de explicação sobre a constituição do ser humano. E aí, o que nós vemos é o seguinte, é que essa constituição, meus irmãos, do ser humano, na filosofia grega, era assim: corpo, alma e alma racional, que podia ser substituído por espírito, né? Seria corpo físico, alma, que seria aquela energia vital que energizava o corpo físico e era o sustentáculo do corpo físico, era aquele que dava sobrevida ao corpo físico, e a alma racional, que podia ser substituída por espírito, né? Que era justamente aquilo que hoje os tricotomistas dizem que é a alma, essa segunda parte. Porque que os tricotomistas dizem que a alma que é o nosso quartel-general da consciência, intelecto, emoções e vontade. Mas na filosofia grega não era assim. A alma era aquela parte que energizava o corpo, aquela parte vital que energizava o corpo
e era o sustentáculo e sobrevida do corpo físico. E a alma racional, que pode ser substituída por espírito, era aquilo que era o intelecto, a consciência, as emoções e a vontade, né? Então, os filósofos gregos entendiam o corpo físico, a alma como essa energia que sustentava o corpo, e a alma racional podia ser substituída por espírito, que era a questão da consciência. E aí eles entendiam dessa maneira. Aí Paulo, para poder se utilizar dessa linguagem, para transmitir melhor a mensagem, Paulo disse: olha, aquilo que vocês entendem como constituição do ser humano é aquilo que eu sei que vocês entendem que é a totalidade do ser humano. E deve ser a totalidade que nós cristãos devemos entender também. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus é tão forte que ela é capaz de dividir a alma, que vocês chamam de parte vital que sustenta o ser humano, do espírito, que é o intelecto, com as emoções e a vontade, que é aquela coisa que está intimamente ligada com a alma e que triangulariza esse processo que forma a totalidade, o absoluto do homem. Então a palavra de Deus é isso, tão forte, capaz até de fazer essa ruptura entre alma e espírito. E também aqui você vê em Tessalonicenses, Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui é que aquilo que vocês entendem como absoluto do ser humano, com corpo, alma e alma racional ou espírito, aquilo que vocês entendem como absoluto do homem é aquilo que Deus quer também que nós cristãos venhamos a ter no absoluto do nosso corpo. E aqui ele diz que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, ou seja, toda a totalidade do seu corpo, o absoluto do seu corpo cristão, e quem também não é cristão, deve entender que sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 24 diz: aquele que o chama é fiel e fará isso. Então, você vê que Paulo se utilizou de uma linguagem que já existia à época para poder transmitir uma mensagem melhor, uma mensagem do absoluto do homem, da inteireza do homem, aquilo que vocês acreditam como absoluto do homem, a inteireza do homem, aquilo que nós cristãos devemos acreditar também. Vocês cristãos que estudam filosofia grega, aquilo que está sendo falado que é a constituição do homem, nós também acreditamos como um absoluto do homem, e que é esse absoluto do homem que nós devemos santificar, nós inteiramente, nos santificar em absoluto. E essa palavra de Deus, que é viva e eficaz, capaz até de fazer essa ruptura entre alma e espírito, é uma coisa que quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que é algo tremendo Deus se utilizar de outras linguagens para poder transmitir uma mensagem melhor, certo? E até porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, todas as culturas, contextos, tudo foi criado por Deus. Mas o homem e todas essas culturas contêm elementos de verdade. A verdade absoluta é só o cristianismo, mas todas elas contêm elementos de verdade e devemos filtrar e até se utilizar desses elementos de verdade para poder explicar a essas pessoas que esses elementos de verdade não vêm de uma verdade absoluta, que a doutrina dele, a cultura deles não é a verdade absoluta, mas que aquele ponto ali de verdade faz referência às escrituras, que é a palavra absoluta e real de Deus, né? Então, assim, nós vemos Paulo e o escritor de Hebreus fazendo essas divisões, supostas divisões da constituição do ser humano, certo? E os dicotomistas utilizam muito isso. Mas os dicotomistas, né, que é uma posição que eu penso que se aproxima mais da verdade, das escrituras, deixa claro que o termo alma e espírito são termos intercambiáveis, que são utilizados nas escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para designar a mesma coisa. E qual seria essa mesma coisa? A parte imaterial do ser humano. Porque nós sabemos que nós fomos criados com essa fisicalidade, mas não somente com isso, mas com essa fisicalidade, esse corpo físico, mas também a nossa parte imaterial, que a Bíblia deixa claro quando fala: minha alma está angustiada, Senhor.
em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus fala, né? Então, que fazem referência à parte imaterial do ser humano, a parte imaterial. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a explicação didática sobre o monismo, sobre a dicotomia, sobre a tricotomia, as diferenças entre eles. Entendemos que para aprendermos melhor o texto bíblico, devemos ver a questão da hermenêutica bíblica e também a questão de que os escritores bíblicos se aproveitaram de elementos específicos de algumas culturas para poder transmitir a mensagem melhor do Evangelho, tá bom? E além disso, nós vemos que o monismo deve ser totalmente rechaçado, porque o monismo não coaduna com as escrituras. A tricotomia, existe essa margem da interpretação que foi utilizada por Paulo, porque era uma linguagem que os filósofos gregos e a maioria do mundo conhecido, que era influenciado pela filosofia helenista, que foi aquela filosofia que Alexandre o Grande decidiu propagar, proliferar, e eles entendiam esses termos. Então, o apóstolo Paulo se utilizou especificamente desse ponto cultural para transmitir uma mensagem melhor, transmitir uma mensagem que não iria ser mal recebida, mal recepcionada, porque meio que estava ali fazendo referência a algo que eles já conheciam, tá bom? Então, assim, algumas pessoas podem estar pensando, mas Valderi, essas pessoas não podem se utilizar de má fé e dizer que a Bíblia se utiliza de outros pontos de cultura, que a Bíblia... Não, meus irmãos, olha, vocês precisam observar, vocês precisam ver que Deus, certo? Ele tem modos de falar com as mais diferentes pessoas, né? Eu me lembro de um testemunho de um cara que dizia, olha, se a Bola de Neve, por exemplo, não tivesse esse jeitão deles de ser e tal, né? Vamos dizer assim, bem à vontade, bem deslocado, se não tivesse isso, eu talvez não tivesse sido alcançado pela palavra. Eu estava lá surfando, chegou, e aquela gira e tal, e daqui o pessoal foi se aproximando de mim, falando, e aí eu fui recebendo a palavra, né? Porque eu já entendi aquela linguagem, aquele modo de ser. É da mesma forma das escrituras, mas mesmo assim, para vocês verem, não foi violado a essência daquilo que aquele determinado irmão estava passando ao outro, mas foi preservado ali, tanto que ele influenciou e não deixou ser influenciado. É que nós cristãos devemos fazer aquilo que o apóstolo Paulo fazia, se utilizar às vezes de um modo de ser, de um ponto da cultura da pessoa para poder transmitir a mensagem melhor, mas não se corromper com aquilo ou com as práticas dele, mas sim influenciar e não deixar ser influenciado, porque o cristão deve influenciar e não ser influenciado. Então, para nós entendermos bem a leitura desses textos bíblicos, é necessário que nós tenhamos em mente a questão da hermenêutica bíblica, a questão de que os escritores se utilizaram de algum ponto específico de alguma cultura para transmitir a mensagem melhor, tá bom? Então, monismo rechaçado, a tricotomia aqui, eu apresentei esses textos bíblicos que os tricotomistas apresentam, mas também apresentei uma reação e uma explicação por que esses textos bíblicos são assim. E a minha posição pessoal é a dicotomia, que o homem é corpo, a parte material, mas também uma parte imaterial, que os escritores da Bíblia utilizam essa terminologia de maneira intercambiável, ou alma ou espírito, mas que todas, não são duas coisas distintas, mas que todos esses dois termos são intercambiáveis e fazem referência à parte imaterial do ser humano. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, foi uma alegria enorme estar falando aqui para vocês sobre esse tema, que não é um tema que seja crucial, que esteja ali
vinculado inteiramente ao núcleo do evangelho, que se você divergir, se você tiver uma posição tricotomista, ou se você tiver uma posição dicotomista, você está infringindo o cerne da palavra de Deus, está desobedecendo a Deus e está ofendendo a Deus. Não, nada disso. Né? Você estaria ofendendo com o monismo, mas com a dicotomia, tricotomia, não. Tá? Mas é um tema que serve para o nosso esclarecimento e para abrir nossa mente em relação às Escrituras. Tá bom? Nós, infelizmente, só temos aqui 30 minutos para falar, mas foram 30 minutos abençoados. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, as suas famílias, e que o nosso Deus possa estar cuidando para que logo mais, no mais breve possível, nós estejamos retornando à nossa presença física, não só no nosso querido IDV, mas também na nossa querida IBCJ. Tá bom? Deus os abençoe, fiquem com Deus e um beijão para todos.